E por favor, abre a sua Bíblia em João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versos 19 em diante. Evangelho de João capítulo 20, versos 19 em diante. Amados, domingo passado, celebramos a Páscoa. Jesus morreu numa sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele destruiu todos os inimigos. E ele está vivo, e ele reina poderosamente. E ele apareceu aos seus discípulos. E a palavra de Deus diz que 8 dias depois, Jesus apareceu aos seus discípulos. Estavam todos, menos um, Tomé. E os discípulos ali com medo, com as portas trancadas, eles tiveram aquela alegria da presença de Jesus. E é interessante que quando Jesus vem, Tomé não estando lá, os discípulos compartilharam com Tomé: Tomé, nós vimos, Jesus ressuscitou, ele cumpriu a sua promessa. E ele dizia: olha, se os meus olhos não verem, e se as minhas mãos não tocarem, eu não vou crer. Então 8 dias depois, um outro domingo, Jesus aparece aos seus discípulos, as portas estão trancadas, ele entra e ele diz: Tomé, vem aqui, vê, põe a tua mão, pare de duvidar e creia. E amados, quando a gente lê esse texto, a gente precisa entender esse contexto, porque nós queremos falar sobre a presença de Jesus. Você pode repetir comigo? A presença de Jesus está nesse lugar. Vamos lá? Mais uma vez, a presença de Jesus está nesse lugar. Diga isso para o seu companheiro aí do seu lado: olha, a presença de Jesus está neste lugar. Amém. Nós vamos ler juntos esse texto. Vamos lá? Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida. Amém. É a palavra do Senhor. A presença de Jesus está nesse lugar, e nesse texto nós aprendemos 3 verdades lindas, simples e profundas. São elas: a presença de Jesus vence o quê? O medo.
A presença de Jesus vence a incredulidade. E a presença de Jesus realiza milagres. Queridos, é interessante, não sei se você percebeu, mas os discípulos estavam com medo, eles estavam com portas trancadas. Mas Jesus entrou, mesmo com a porta trancada. Não há nada impossível para o Senhor Jesus. Teu coração pode estar machucado, ferido, decepcionado. Jesus vai entrar e vai dizer que a paz seja convosco em nome de Jesus. Queridos, é muito lindo. A presença do Senhor é tremenda. E quando a gente olha o versículo 19, vai dizendo justamente que a presença de Jesus vence o medo. O versículo 19 vai dizendo, amados, que eles estavam lá, as portas estavam trancadas, eles estavam com medo de serem perseguidos pelos líderes religiosos daquela época. Estavam com medo de serem perseguidos e até mortos pelos líderes judeus, legalistas daquela época. Então eles estavam com medo, portas trancadas, e Jesus entra. E quando Jesus entra, diz, que a paz seja com vocês. Amados, o que é o medo? Na Brasil Escola de Psicologia, entre tantas outras definições, eles dizem o seguinte: medo é uma reação de alerta muito importante para a sobrevivência dos seres humanos, mas em alguns casos pode tornar-se paralisante. Medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. De que você tem medo? O medo vai paralisando, vai deixando a gente incapaz de agir ou de reagir. Algumas pessoas têm medo de barata. Se passar uma barata aqui, meu Deus, como eu disse, Jesus, Maria e José, vai ser uma loucura. Um desespero, uma gritaria só. Algumas pessoas têm medo de voar, de avião. Eu lembro, eu estava indo para algum lugar aqui dentro do Brasil, e tinha um senhor que é daqui de Campo Grande, um advogado, e queridos, sinceramente, as unhas dele pareciam parte da mesa, da cadeira daquela aeronave. Tamanho era o medo, ele suava, ele pingava, e eu perguntei para ele, olha, o senhor está bem? E ele dizia assim, estarei bem quando eu pôr os meus pés sobre o solo. Eu tenho um pavor de voar. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo, por exemplo, de fazer os testes para tirar a carteira de motorista. É uma coisa inacreditável, é impressionante. De que você tem medo? Qual é o medo que paralisa a tua fé, a tua convicção? Qual é o medo que deixa você sem ação e sem reação? Que impede de você desfrutar o melhor de Deus para a tua vida? Qual é o medo que está impedindo de você crescer e você experimentar tudo o que Deus tem para o teu coração? Amados, eu lembro de um pastor brasileiro aqui no nosso país, que ele estava saindo do culto com a sua esposa e seu filho, eram dois filhos, eles estavam voltando da igreja para casa, e eles encontraram 7 jovens, mais ou menos entre 18 e 25 anos cada um deles, dependentes químicos, tomavam drogas, dependente da bebida, e eles moravam nas ruas. E aquele pastor, ele foi vendo que eles não tinham onde morar, não tinham onde ficar, não tinham onde comer. E aí perguntou para sua esposa, para os seus filhos, levaram os 7 rapazes para sua casa naquele domingo. E aqueles 7 rapazes passaram aquele domingo na casa daquele pastor. Comeram, descansaram, dormiram. E lógico, o pastor foi falando do evangelho para a vida deles. Mas eles não queriam saber do evangelho. Eles queriam matar a fome, eles queriam continuar naquela vida. E aí estava se aproximando o horário do culto, quando o pastor disse, olha, vocês não querem ir na igreja com a gente? E eles disseram, não pastor, nós vamos ficar aqui descansando. Imagina, 7 jovens viciados nas drogas, ficando na sua casa. Você sai e eles ficam tomando conta. E o pastor foi com a sua esposa, os filhos, e aqueles 7 jovens detonaram a geladeira e tudo que tinha ali naquela casa. Acabaram, comeram tudo. E eles falaram, ó, o pastor vai voltar, vai ficar bravo, vai mandar a gente embora, e aí a gente se vê livre daquele pastor.
Essa era a estratégia deles, era o plano deles. E assim fizeram, comeram, detonaram tudo. E aí acabou o culto, já era tarde, naquele domingo, à noite. Aquela família estava vindo embora para casa, chegou com fome, e aí viu que não tinha nada. E não deu outro. Eles desceram, foram ao supermercado, compraram umas coisas, trouxeram, prepararam aquele jantar e foram lá no quarto. Vocês não querem vir comer com a gente? E aqueles 7 jovens, impactados com aquele momento, disseram: não, pastor, nós já estamos satisfeitos, nós comemos bastante. Queridos, aquela família foi, comeu, foram dormir, mas aqueles jovens dormiram de um jeito, mas acordaram totalmente impactados com o amor do Senhor Jesus. Um daqueles jovens se chama Geraldo, e ele hoje é o pastor da Igreja da Paz em Santarém, com mais de 60 mil membros. É aquele jovem, e os outros 6 amigos dele, são pastores com ele, em outras bases, ali próximo a Santarém também. Queridos, eles venceram o medo. Aquele pastor venceu o medo. Jesus estava trabalhando com ele. Era uma coisa doida, né? Inconcebível. Mas aqueles jovens foram alcançados pela graça do Senhor, porque eles abriram o coração e diziam assim: esse Jesus é tremendo. Talvez ninguém nos ame, mas esse pastor, essa família, nos ama de verdade. Qual é o seu medo? Qual o medo que precisa ser vencido nesta noite, nesse local, para que o Senhor Jesus possa realizar algo tremendo na tua vida? Queridos, quando a gente está com medo, como os discípulos aqui, eles estavam trancados. E olha, escuta bem, é interessante que há 3 vezes nesse texto, que Jesus, quando chega, diz: a paz seja com vocês. Versículo 19, versículo 21, versículo 26. 3 vezes, Jesus traz a paz para vencer aquilo que te dá medo, pavor, que causa algo terrível na tua alma, dor profunda no teu coração. Ele vem para dizer que a minha paz, a paz de Jesus, vem para transformar a tua dor em acalento, em paz, em alegria. Esse é esse Jesus a quem servimos. E amado, Deus está fazendo algo tremendo nos nossos dias, e a gente crê que isso é só o começo de verdade. Eu quero chamar aqui um amado irmão que vai vir. Eu quero que você aplaude ele, o Fernando. Vem aqui, Fernando. Fernando vai contar um pouquinho da sua história em alguns minutos. E queridos, você precisa conversar com ele, ouvi-lo mais. Ele tem algo para abençoar a tua vida, como abençoou a minha e do conselho missionário quando ele estava ouvindo. Então, abre o teu coração, ouve o que ele tem para compartilhar contigo nesse instante. Glória a Deus. Bom, gente, como eu sempre falo, quando eu vou me apresentar, eu falo assim, ó, se você tivesse na minha rela ali de contato celular, eu ia falar assim: você ligou para o celular do Fernando, servo de Deus e filho do próprio Deus, marido da Marluce, pai da Tafane, do Fernando, da Vitória e sogro do Aldezir, membro da primeira igreja batista com o número 12.226. Os caras: meu crédito, Fernando. Mas nem sempre a minha história foi assim, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que são assim para glorificar o nome do Senhor. Mas antes eu quero só dizer para vocês aqui, assim, dar uma pincelada para vocês escutarem esses É uma galera que Deus me presenteou, me brindou assim com eles. E esses caras, eles vão comigo e hora de madrugada, e passa ano, e vai em ônibus, e vai para tudo quanto é canto, anunciando Jesus. E eu me sinto com eles como Mardoqueu, que Mardoqueu, ele vê Esther como rainha, e ele não liga, ele fica lá no pátio do palácio, andando no meio da muvuca, mas ele vê que a filha está em lugares altos, e de vez em quando ele pega e fala com a filha dela, levando informações. Então eu fico muito feliz com essa galera ali, porque eles vão para lugares muito mais altos, né? E eu sou um cara que eu creio na evolução da espécie, assim. Você olha a Vitória dançando aqui, você olha para mim, eu não consigo nem bater palma. Então os meus filhos vão sempre muito mais longe do que nós. Mas deixa eu falar agora para vocês sobre essa questão do medo, contar um pouquinho da minha história. Eu sou filho da Dona Isabel com o seu Paulo.
Dona Isabel, ela é uma serva de Deus que se esforçou muito para mostrar para nós quem é o Senhor. Tenho comigo 5 irmãos. Meu pai, seu Paulo, sempre tinha uma herança hereditária, ele sempre serviu a demônios. Todos os tipos de demônios eu via incorporado no meu pai. E a gente não precisa ir muito longe para saber qual era o fruto daquilo ali. Então, desde pequeno, minha mãe, quando podia, me pegava pela mão e me levava à igreja. E meu pai vivia em botecos, em vários outros lugares. Então, eu cresci dentro de uma casa com visões totalmente diferentes. E logo depois de recém-nascido, eu sofri poliomielite e paralisia infantil. Então, meu nome não era Fernando, meu nome era Manquitola, na região do Guarandi, o Mula Manca, e eu sempre queria fazer alguma coisa. Eu ia jogar bola e os caras brigavam, porque eu ficava no time deles. E aquilo ali não era uma coisa legal. Aí era 5 para cada lado, no que eu estava não tinha 5, né? Tinha menos 1 ali. E, ao passar do tempo, eu fui me envolvendo com algumas situações ali no bairro. Comecei a usar drogas muito cedo. Com 12 anos de idade, eu já promovia o que Deus tem me dado o privilégio de promover hoje. Eu promovia nas trevas. Eu fazia assaltos e roubos. Eu tinha gente para roubar comigo, para assaltar comigo, todos os dias. E gente diferente. E hoje Deus me deu o privilégio, gente, de ter gente para evangelizar comigo todos os dias. Hoje eu estava numa região aqui, região do Inferninho ali, um pouco para baixo, numas cachoeiras, e eu estava com uma equipe fazendo rapel e anunciando Jesus, o pessoal com violão, e eu não precisei colocar o dedo numa corda. Quando eu era das trevas, eu também não precisava, eu falava para os caras, vai e faz, e eles faziam. E agora eu vim para Jesus, cara, e as coisas ficaram muito melhores, porque aonde abundou o pecado, tem superabundado a graça dele. Então eu olho para essa galera que anda comigo, e eu fico vendo assim, eu fico igual, eu tento pensar no personagem Mardoqueu, olhando lá de fora e vendo aonde a filha chegou. A filha é uma princesa, e eu olho para os meus filhos, e até rola um certo ciúme dos filhos segundo a carne, vendo os filhos espirituais, que eles assinam campos, né? E eu fico olhando assim, o quanto que Deus é generoso, como que Ele mima a gente. Mas eu vou contar para vocês que nem sempre foi assim. Então eu tive uma infância que eu passei por isso. Pequeno eu era o Manquitola, o Mula Manca e assim por diante. Sempre no pejorativo. Mas eu sempre queria estar em alguns lugares e o futebol foi uma coisa que sempre me marcou. Porque as pessoas não gostavam que eu ficasse naqueles times. E eu comecei a me envolver com drogas. E os caras me ofereceram e tal, e eu sempre fazia parte daquele grupinho que ficava lá amocosado, escondido, e comecei a usar. E com 16 anos de idade, eu já tinha 5 mandatos de prisões, e minha vida era... Meu pai era meu maior inimigo, minha mãe sempre orando por mim, mas não tinha mais autoridade nenhuma sobre a minha vida. E quando eu fiz 18 anos de idade, eu fui premiado. Ganhei a sorte grande. Fui morar num condomínio fechado, ali na região do Noroeste, ali do bairro Noroeste. Fiquei 1 ano entre o penal e a máxima. Quando eu cansava do penal, eu ia para a máxima. Cheguei na cadeia muito bem conceituado, porque eu vi meus amigos ali, que tinham saído de circulação, e eu fui lá revê-los. E fiquei ali aquele tempo. Mas nesse período da minha prisão, Deus me mostrou algo muito fantástico. E eu sou um cara que eu glorifico a Deus por ter sido preso. Porque quando eu fui preso, Deus ele se revelou para mim, se revelou para a minha família. Minha mãe, ela sempre foi discipulada por um pastor no bairro Guarandi, chamado pastor Isaac Braz. Esse pastor, quando minha mãe veio para Campo Grande, minha mãe não tinha nada, meu pai não tinha nada, e ele foi o cara que providenciou um terreno para ela comprar. E ela comprou um terreno, pagando aquelas prestações, e ela não tinha onde morar, não bastava o terreno. E aí ele pegou e ajudou ela com a casa de madeira. Então, teve a casa de madeira. E esse pastor, quando ia discipular minha mãe, meu pai expulsava ele de lá como quem expulsa um animal. E ele nunca desistiu da minha mãe, mas nunca. Quando deu nos 18 anos de idade, eu fui preso. E quando eu estou preso, esse pastor sempre, apesar do meu pai expulsar, ele sempre anunciou Jesus para toda a minha família. Quando eu estou preso na carceragem da Goi, eu escuto a voz do meu pai ao longe. E aí eu me enchi de muito ódio, de muito furor, e falei assim, eu precisava arrumar um culpado por aquilo, porque eu tinha passado por tortura policial e aquelas coisas todas, e eu precisava de uma válvula de escape na qual eu pudesse justificar todos os meus erros. E, de repente, eu vejo ali meu pai e o pastor Isaac, ou seja, eu vi o Satanás e Jesus lado a lado.
Porque era exatamente assim, meu pai representava Satanás e aquele homem representava Jesus. Se depois da morte dele, tem mais de 20 anos, todo mundo lembra dele, lembra, porque, gente, ninguém pode apagar o que Jesus fez na minha vida, nem na sua vida. Não existe, não tem como. Quem teve um encontro pessoal com Jesus, ele fica marcado, todo mundo vai lembrar, gerações vão lembrar. E esse pastor aparece com o meu pai, na carceragem da polícia, e quando ele chega naquela carceragem da polícia, eu já então me enchi de ódio, de furor, e já ia mandar muitas palavras para ele, e meu pai chega lá e fala assim, vem cá, guri, me dá um abraço, porque eu te amo. Eu nunca tinha percebido que tudo aquilo que eu fazia era porque eu queria um reconhecimento e nem nada. Então, ali pela primeira vez, eu fui tocado por Deus mesmo assim, e comecei a chorar e abracei o meu pai. Não me converti na cadeia, tive um processo ainda ali dentro da cadeia de usos intensos de drogas e nada fazia a minha cabeça. E eu lembro que o que fez a minha cabeça, na verdade, dentro da cadeia, era quando eu estava muito drogado, batendo a cabeça na grade. Eu lembrava de uns cânticos de quando minha mãe me levava à igreja e aqueles cânticos diziam, meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura a minha mão. Então já imaginou um cara chapado, cheirado, fumado e aí cantando essas coisas? Eu posso dizer que eu vivi isso. E cara, o louvor liberta. Eu não sei o que você está passando, como que estão seus filhos, como que está isso, como que está aquilo outro, mas eu vivi isso. E eu, lá dentro da cadeia, eu comecei a ver que o louvor, que aquilo que minha mãe havia investido lá atrás, era o que me trazia paz, mas eu não reconheci. Então eu fui vencer o meu tempo de cadeia, e eu saí e fui num culto de agradecimento na casa dela. Chegando naquele culto de agradecimento, aí sim eu entreguei minha vida para Jesus. E minha vida foi transformada ali. Meu pai chegou para mim e falou assim, ó, guri, você não é mais homem não, chorando, que meu pai vem de uma linha de garimpo. E eu falei, pai, eu nem sabia que eu já era profeta naquela época. Eu falei, pai, um dia o senhor vai conhecer isso. Eu só sei, meus queridos, que meu pai foi meu melhor amigo nos últimos 6 meses de vida dele. Foi eu quem estive com meu pai na hora que ele infartou e morreu. Foi eu quem levou ele para o hospital. Foi eu quem deu banho nele. E eu posso dizer que o Senhor começou a trabalhar na minha vida de tal forma que Ele foi reconstituindo todas as coisas que o inimigo havia tirado de mim, as coisas que eu havia ouvido e dado vazão. Então, passado por esse tempo, então eu entrego minha vida para Jesus e começo a querer fazer algo. Aí eu falo, Senhor, agora o Senhor conta comigo, porque eu vou para os presídios, eu vou para tudo quanto é canto anunciar o seu nome. Meus queridos, Jesus nunca me quis no presídio. Eu estava falando no culto anterior, eu sou amigo pessoal do pastor Marcos Hitt e nunca fui num presídio. Agora em escolas, em todos os outros lugares, Deus tem me usado para anunciar o Evangelho. Eu quero só trazer para vocês uma coisa que marcou a minha vida. Quando eu falava para vocês do jogo de futebol, eu era muito ruim. E aí eu fui melhorando, porque eu não conseguia, eu jogava dos dois lados e ficava sempre do lado de fora. Aí eu tinha que melhorar em alguma situação, eu virei um bom goleiro. E como eu virei um bom goleiro, aí eu era aquele goleiro que vibrava, que colocava o time para frente e a coisa acontecia. E um dia dentro do jogo de futebol, o Senhor me falou assim claramente, o jogo parou e o Senhor falou para mim, eu quero você me servindo assim. E daquele dia a minha vida mudou, isso foi em 2004, e de lá para cá, a minha vida tem sido outra. Então Deus mandou para mim um exército, e eu quero ouvir o barulho desse exército aí agora, que eles têm marcado o tempo deles, e eu glorifico a Deus pelo privilégio de viver com eles, e eu quero pedir em Cristo que esse meu testemunho sirva para que você também marque o seu tempo, que você escute o seu chamado, e venha fazer a diferença na obra do Senhor. Muito obrigado. Amados, como é delicioso saber que Deus é tremendo e nos faz vencer todo e qualquer medo. Mas Ele não quer só que você vença os medos. Deus quer que você vença também a incredulidade. É interessante que o versículo 27, pode olhar aí na sua Bíblia, o versículo 27 vai dizendo, e Jesus disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Amados, quando a gente ouve o Senhor Jesus dizendo, olha, pare de duvidar, o que isso quer dizer? Preste bem atenção. É alguém que nasceu e cresceu, mas não acredita na vida. É alguém que está tocando a vida, mas não acredita mais nas pessoas. Não acredita na
família, não acredita que Deus pode fazer você experimentar o melhor de Deus na sua vida. Isso é uma mentira, pura mentira do inimigo, que tenta fazer você duvidar que você pode ser amado. Com certeza, Deus te ama. Repita comigo: eu sei que o Senhor Deus me ama de verdade. O inimigo quer que você duvide que você pode ser perdoado de tudo que você já fez. O inimigo quer que você duvide que você tem em Cristo poder para perdoar as pessoas que machucam você. O inimigo quer que você duvide que Deus tem um projeto de vida incomparável para cada um de vocês. É isso que ele quer, que você não acredite, que isso não é possível. Quem poderia investir na vida do Fernando? Aquele pastor Isaac Braz, uma bênção de homem, tive o privilégio de conhecê-lo, investiu. Queridos, Tomé significa incrédulo. Tem gente que diz: olha, se eu não ver, eu não vou crer. Mas nessa noite Deus está dizendo assim: a minha presença, a presença de Jesus, vence toda incredulidade. É impressionante, eles estavam trancados, com medo. Jesus chega e fala assim: Pai seja com vocês. E aí ele já vai direto para Tomé: Tomé, vem cá, meu filho, veja, coloque os seus dedos. Eu imagino que Tomé ficou cheio de alegria, porque quando Tomé ouviu dos discípulos, né, vimos o Senhor, ele disse: se eu não ver também eu não vou crer. 8 dias depois Jesus chega e vai direto para Tomé. Eu acho que ele fica cheio, agora sim. E Jesus termina dizendo: para de duvidar, homem, para de duvidar, mulher, porque a minha presença vence toda e qualquer incredulidade. Quais são as dúvidas que você precisa vencer nesta noite? Amados, eu tenho o privilégio de estar casado com a mesma esposa há 27 anos, né? A minha princesa Sandra, casado, e nós temos um filho de 23 anos, o Benjamin, que é uma bênção para nós. A cada dia a gente se alegra e louva a Deus. E a gente era pastor na Igreja Batista União, era secretário executivo das igrejas batistas aqui na capital. Tínhamos uma vida muito gostosa, muito linda, na presença do Senhor. E aí recebemos um desafio para irmos para a África. E 29 outras igrejas entraram nessa parceria para nos ajudar financeiramente e em oração. E aceitamos e fomos. E naqueles 3 meses, apenas 5, 6, 7 igrejas nos ajudaram financeiramente, e nós tivemos que voltar. E eu voltei, eu confesso, arrebentado, triste. Eu entrei em depressão, eu cuidava das outras pessoas para sair da depressão, e naquele momento eu estava vivendo depressão. Eu não queria ver ninguém, eu não queria estar com ninguém, eu não queria comer nada, eu só estava lá sentado e às vezes perguntava por quê. O que me levou isso a acontecer na minha vida? Eu lembro que antes de vir no aeroporto, o Richard, um amigo nosso, ele deu um CD, tem uma música que diz assim: Change my heart, oh God. Muda o meu coração, Deus. E eu comecei a ouvir aquela música e deixei as letras da palavra do Senhor falar ao meu coração. E eu disse: eu não posso continuar assim. E no dia seguinte eu saí e fui procurar um emprego. E eu comecei no Anglican School, uma escola de inglês. Comecei a dar aula de inglês um sábado à tarde. Depois eu peguei uma segunda turma. Em 5 meses, eu já era coordenador do curso. Saímos de 200 e poucos alunos para 450. E eu estava feliz, já estava voltando. Nós tínhamos voltado já para a nossa casa, que a gente tinha alugado. Tivemos que romper o contrato. Tínhamos vendido o nosso carro e a gente conseguiu, conversando com a pessoa, ela devolveu. E aí a gente foi construindo devagarinho as coisas. E aí, depois desses 5 meses, eu lembro que o pastor Gilson me liga. Nós já estávamos na nossa casa, no Conjunto União. E ele diz assim: e aí, rapaz, vamos trabalhar na primeira igreja? Eu falei assim: é sério? Mas, irmãos, lá dentro de mim eu não acreditava. Eu sempre brinco, na verdade, que eu dizia assim: eu sempre vou ser pastor da primeira igreja que ia aparecer, né? Nunca imaginei que seria aqui. E aí o pastor Gilson conversou comigo tudo. Eu lembro que ele orou, ele acreditava, e falou: então vamos orar, daqui a 30 dias eu falo com você de novo.
Irmãos, eu não acreditava naquilo. Eu não orei. Eu não pedi direção de Deus. Eu não acreditava que aquilo era verdade. E aí 30 dias depois ele me liga. E aí, vamos? Eu falei, para onde? Jogar bola? Ele falou, não, rapaz, trabalhar na igreja, você não orou? Eu falei, rapaz, você está falando sério? Não orei não. Aí ele me convidou para almoçar. E isso é uma outra história à parte, que outro dia eu conto, que almoço. Mas, amados, interessante que ele foi compartilhando, convidando para ser administrador aqui da igreja. E quando eu volto, chego em casa, minha esposa diz assim, com essas palavras: se você quer voltar para o ministério, Deus está te abrindo as portas agora. E eu não tinha orado até então. E aí eu fui orar. E, amados, quando você ora, Deus responde. Repete comigo. Quando a gente ora, Deus responde. Amados, eu fui orando e Deus foi falando claramente, larga. Eu ia ganhar a mesma coisa que eu estava ganhando aqui como administrador. Só que lá era um ambiente mais tranquilo, estava fazendo algo, mas não era isso que Deus queria para a minha vida. Deus ministrava dizendo, você vai até crescer, mas não vai ser feliz, completo, pleno, porque você precisa estar no centro da minha vontade. E, amados, quando eu orei, eu falei, Deus, eu não acredito, então põe isso no meu coração. E eu vim. E, amados, dia 1º de outubro de 99, já tem praticamente 14 anos que nós já estamos aqui nesta igreja, para a glória do Senhor Jesus. Quando a gente começa a crer, quando a gente começa a ver a presença do Senhor Jesus na nossa vida, a incredulidade vai caindo por terra, em nome precioso de Jesus. Mas a presença do Senhor Jesus, além de vencer o medo, além de vencer a incredulidade, a presença do Senhor realiza milagres. Repete comigo, a presença de Jesus realiza milagres. Veja o versículo 30, versículo 31 de João 20, vai dizendo o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Amado, Jesus já nasceu de um ato milagroso. O Senhor Deus escolheu Maria, gerou a semente pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado de um ato milagroso. Jesus nasceu, ele cresceu em graça, formosura, e ele começou seu ministério nas bodas de Caná, na Galileia, e a palavra de Deus vai dizendo que muitos creram nele. Ele curou cegos, paralíticos, ressuscitou mortos, como Lázaro, o filho da viúva de Naim. Jesus foi fazendo inúmeros milagres, e a palavra de Deus diz que esses que foram escritos, registrados, é para que eu e você possamos crer que há vida em abundância na presença de Jesus. Mas olha, versículos 21 a 23, presta bem atenção, é algo precioso demais, porque quando a gente chega nesses versículos, a gente vai vendo que Jesus havia ressuscitado, ele havia aparecido aos discípulos. E quando ele aparece, 8 dias depois da sua ressurreição, Tomé não estava lá, presta atenção, Tomé não estava lá. A gente não tem como saber o que levou Tomé, não sei se ele estava doente, estava cansado, talvez com pavor, mas Tomé não estava lá. E o versículo 21 vai dizendo que novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não os perdoarem, não estarão perdoados. 3 coisas importantes aqui, Jesus quer nos ensinar com a sua presença. É interessante que o versículo 21 vai dizendo, amados, que assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus delegou a autoridade, repete comigo, autoridade. Autoridade, queridos, é como você recebendo uma procuração, ou passando uma procuração para o seu advogado. Ele vai representar legalmente você, em qualquer causa, em qualquer circunstância, dentro daqueles limites, daquele documento que você vai assinar. Jesus está dizendo que eu estou autorizando, estou dando uma representação real, legal, para você, como servo do Senhor Jesus.
É isso que ele está dizendo, ele está delegando a autoridade. Versículo 22 diz que soprou sobre eles, e digo de novo, Tomé não estava ali. E quando eu vejo que soprou, eu lembro de Gênesis, quando Jesus estava criando um homem, mas faltava vida, e aí o texto diz que soprou vida na vida de Adão. Jesus começou a soprar na vida dos discípulos. Eu aprendo a segunda coisa, que Jesus delegou poder na vida dos discípulos. Não apenas autoridade, mas poder na vida dos discípulos. E se você abrir lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, olha que coisa preciosa. Jesus estava enviando os discípulos, não eram só os 12, eram 72. Lucas 10, verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram, os discípulos foram fazer o que Jesus havia mandado. E eles voltaram e começaram a prestar um relatório. Eles estavam alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Seu nome está escrito no céu. Queridos, nem o inimigo. Eu lembro daquela história, daquela senhora que não tinha nada na sua geladeira, e ela estava desesperada, era crente em Jesus, ela já tinha orado, mas olha, não tinha jeito. E aí ela foi para a rádio, e ela disse, olha, pelo amor de Deus, alguém que crê em Deus, que é temente a Deus, me ajuda. E ela conta a sua história. E tinha um pai de santo, que olhou e disse assim, hoje eu vou acabar com a raça desses crentes. E aí pediu para 2 servos dele, foram lá no supermercado, aquela compra recheada, e disse, leva lá e diz quem mandou. E aqueles 2 servos foram lá, bateram a porta, né? Aquela senhora alegre, abriu a porta, meus filhos, podem entrar, e foi colocando em todos os lugares na cozinha, encheu tudo que era lugar. Mas você sabe que mulher não é curiosa, então a mulher não perguntou quem mandou, ela só foi recebendo uma bênção. E aí ela foi colocando em tudo que era lugar, encheu, colocou em cima da mesa, embaixo da mesa, nos cantos, e lógico, mulher não é curiosa, ela não pergunta. E aqueles homens curiosos, porque é coisa de homem, né? Falaram, mas será que ela não vai perguntar? Será que ela não quer saber quem mandou tudo isso? E acabou, e aqueles 2 estavam saindo, um deles estava revoltado, porque aquela mulher não perguntava. E já estava lá na calçada. E o outro lá ficou tão curioso, como é típico do homem, e falou assim, minha senhora, a senhora não quer saber quem mandou toda essa comida para a senhora? E ela disse, meu filho, não se preocupa não, porque quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Queridos, até o diabo obedece, quando a presença de Jesus é real na nossa vida. Até o diabo obedece. Jesus delegou autoridade, Jesus delegou poder, mas o verso 23 diz assim, se perdoarem os pecados, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Jesus está nos ensinando que Ele nos delegou responsabilidade. Alguém que teve um encontro com Jesus não pode guardar o milagre de Jesus na vida dela. Ela precisa compartilhar. Talvez Jesus não está encontrando espaço na minha ou na sua vida para realizar um milagre. Talvez Jesus não está encontrando espaço nem para a gente buscá-lo cedo. Como diz John Bunyan, se você não buscar o Senhor cedo, você não vai encontrá-lo durante o dia, nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas dificuldades. Queridos, Jesus quer realizar um milagre na sua vida e na minha vida. Mas eu preciso abrir a porta do meu coração. Meu amado, minha amada, qual é o milagre que a presença de Jesus precisa realizar na tua vida nesta noite? Realizou na vida do Fernando. Estava desesperado. Foi preso, envolvido com drogas, com roubo, com furto. Mas quando ele encontrou Jesus, Jesus disse,
É dessa maneira, Fernando, que eu quero que você me sirva, com alegria, encorajando, mobilizando, impactando o inferno com a presença de Jesus. Feche seus olhos. Qual é o milagre que Jesus precisa fazer na sua vida? Qual é o medo que você precisa vencer nesta noite? Qual é a incredulidade no seu coração que está brotando, impedindo de você ouvir a voz do Senhor? A presença de Jesus é real. A presença de Jesus nesta noite, nesse lugar, é real, meu amado. Eu experimentei, saí da depressão e encontrei. Jesus transforma a história da nossa vida. Qual é o milagre que Jesus precisa fazer no teu coração, na tua alma, na tua vida? Talvez você precise dizer: Senhor Jesus, eu quero a tua presença na minha vida nesta noite. E se você quer, você pode fazer isso de uma maneira muito simples, mas muito importante, muito forte. Você precisa tomar uma decisão se você quer Jesus, e você pode, com um simples gesto, levantando a sua mão, dizer: Jesus, eu quero a tua presença na minha vida para mudar a história de vida que eu tenho. Você quer isso para você? Então eu convido você, livremente, levante a sua mão se você precisa da presença de Jesus na sua vida. Convide para entrar. Quantos de vocês nessa noite querem convidar Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar também pela sua vida. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Não lute, deixe Deus lutar pela sua vida. Amém, glória a Deus. Pode baixar a sua mão. Amém. Mais alguém? Quer entregar e sente: Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso de um milagre na minha vida, porque eu estou numa rota de colisão. Você quer isso? Amém? Já vi sua mão, pode baixar, glória a Deus. Mais alguém do meu lado direito? Quer entregar sua vida a Jesus? Amém, glória a Deus, pode baixar. Amém. Deus te ama. Amém, glória a Deus, pode baixar. Ele te ama, Ele está dizendo: eu estou presente. Nada é impossível para mim, se você desejar a presença do Senhor. Mas alguém? Você está livre, amém, glória a Deus. Você está livre, ninguém pode impedir de você dizer: eu quero Jesus, amém, glória a Deus. Já vi sua mão, pode baixar, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero pedir para você que levantou a sua mão: você pode vir aqui pertinho de mim, eu quero orar com você. Eu quero estar pertinho de você para esse momento tão importante. Sai do seu lugar. E se você não levantou a sua mão e precisa desesperadamente entregar a sua vida a Jesus, faça isso agora. Diga: Senhor, a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença é preciosa. Igreja, fique de pé, estenda sua mão. Há uma guerra, uma batalha espiritual. O inimigo não quer que os nossos olhos sejam abertos. Ele quer que a gente continue dizendo: está bom desse jeito, está muito bom assim. Mas Jesus tem algo extraordinariamente fantástico para realizar na sua vida. E o Espírito Santo de Deus está lutando, porque você é a pessoa mais preciosa para Deus. Ele te ama. Ele te ama, Ele diz: eu não vou desistir de você. O mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar. As pessoas podem nem acreditar em você, talvez nem você acredite em você, mas Ele disse: eu morri por amor a você, eu acredito em você, e eu quero ter a minha presença cravado no teu coração. Então, entregue-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor, coloque a tua vida no altar do Senhor. Eu quero pedir um favor muito especial para você que veio aqui à frente, para orar comigo e repetir essa oração, mas do fundo do seu coração, para que o inferno possa ouvir que você agora tem a presença doce de Jesus. Então repete essa oração comigo bem forte: Senhor Jesus, eu te agradeço por esta noite, pela tua presença, pela vida eterna que o Senhor me oferece. Eu reconheço, eu sou pecador, eu tenho errado, numa rota de colisão, mas nesta noite, o teu amor
me alcançou. E eu me rendo, eu me entrego aos teus pés. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero a cada dia crer no Senhor, que o Senhor tem todo o poder nos céus, na terra e na minha vida. Eu me entrego por completo nas tuas mãos, no nome de Jesus. Oh, Paizinho querido, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, toda a majestade, porque nada é impossível ao Senhor. Nada pode deter a tua vontade de ser realizada na vida das pessoas que querem a presença do Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, colocamos essas vidas preciosas aos teus olhos, na tua presença. Escreve os seus nomes nos céus, como aqueles discípulos puderam presenciar com a tua presença doce e marcante. Senhor, cancela toda e qualquer maldição, palavra lançada sobre a vida de qualquer pessoa aqui na frente, que ela não vai ser nada, porque em Cristo Jesus é a pessoa mais importante no universo. Deus, abençoa, coloca a tua marca no coração de cada homem, mulher, moço ou rapaz, para que aonde eles estejam, eles possam exalar o bom perfume, suave cheiro de Jesus Cristo. Que a tua presença seja forte, marcante a cada dia, que eles aprendam no Senhor a viver as transformações e as mudanças que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Espírito Santo, sela no coração, que eles possam impactar suas famílias, seus familiares, as pessoas com quem eles convivem, que a luz do Senhor possa brilhar cada vez mais forte e mais longe, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus. Abraça aí a pessoa que está ao seu lado, pessoa especial. Vou pedir para vocês que vieram à frente, a igreja fica em pé ainda, as pessoas que vieram à frente, a gente quer orar por você. Senta um pouquinho aqui na primeira fileira, a gente quer pegar o seu nome e a gente quer interceder pela sua vida e te ajudar nessa caminhada da vida cristã. Amados, Deus tem tanto. Igreja, levante a sua mão, vamos orar encerrando o culto. Senhor Deus, nós te adoramos, porque o Senhor não mente. O Senhor diz que faz milagres e o Senhor faz milagres. O Senhor diz que vai estar presente e o Senhor está presente. Deus, que a tua presença doce, maravilhosa, seja a cada instante com cada homem e mulher desta igreja, para que a tua palavra possa brotar como rios de água viva, alimentando, nutrindo a alma e a vida, para que, Senhor, a onda de amor do Senhor Jesus possa se espalhar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil e pelo mundo, que as pessoas conheçam há milagre na presença de Jesus. Nos leve em paz, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Vai na paz, vai na graça do Senhor Jesus, amém.